Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu queria conversar com você agora, nesse vídeo, sobre como fazer projetos com biodigestores. Agora no ano de 2016 eu tenho recebido inúmeros e-mails. Diariamente eu recebo e-mails de pessoas interessadas em projetos de biodigestores. Essas pessoas são quem? São empresários, são consultores, são empresas que têm o potencial que geram determinada quantidade de resíduo ou consomem uma quantidade de energia e estão interessados em projetos de geração, autogeração de energia ou tratamento dos seus resíduos, ou então alguns consultores que conhecem algumas empresas que precisam desse tipo de solução, mas não conhecem ainda a solução, enfim, uma série de situações. Portanto, esse vídeo específico é para esse tipo de público que está interessado em projetos de biodigestores. E, por incrível que pareça, a ideia começou quando eu comecei a postar vídeos no YouTube e comecei a criar portais e tudo mais. Hoje o portal Resíduos Sólidos, o portal do Biogás agora está crescendo bastante. Era uma ideia que era só para o Brasil, digamos assim. Mas hoje em dia eu recebo e-mails e convites para participar de projetos e palestras e uma série de coisas, não somente no Brasil. É porque a internet é para todo mundo, na verdade, né? Então, hoje também em Angola, tem alguns projetos lá que eu estou trabalhando em Angola, alguma coisa está começando em Moçambique, em Cabo Verde, em Portugal e assim por diante. Isso é uma tendência que tende a aumentar por causa da problemática que envolve biodigestores, que são três pernas, que uma é a questão do tratamento de resíduos orgânicos. Isso, mesmo que você tenha energia à disposição, você precisa dar uma solução para isso. Então, as grandes indústrias que produzem alimento têm essa problemática e isso precisa ser resolvido. Então, você tem aí tratamento de resíduos, você tem a questão do fertilizante, porque se você está num país onde você tem um agronegócio desenvolvido ou você quer desenvolver o agronegócio, então você precisa de fertilizante. Por que não biofertilizante? Então você tem essa problemática, essa questão também, né? E a outra questão é a questão da energia, que você consegue através do biogás. Se você tem demanda por energia, seja ela térmica ou elétrica, então você pode resolver isso com o biogás. Então o biodigestor ele é muito flexível e se adapta a vários países. Por incrível que pareça, um dos países com menor potencial de se colocar biodigestor, que é a Alemanha, com menor potencial, é o país que hoje mais tem biodigestor desenvolvido. Agora eu vou explicar, calma, antes que vocês me ataquem aí por causa do menor potencial. Quem conhece a Alemanha sabe que o que eu estou fazendo é uma comparação entre o potencial de mercado, tá? A Alemanha não é um país que tem um agronegócio desenvolvido. Assim, claro, está desenvolvido, mas não é um país que tem um potencial de agronegócio. O potencial da Alemanha, a fonte de receita da Alemanha não é o agronegócio, não conta muito. É mais a área de serviço, de engenharia, de tudo mais, tecnologia, venda de material com valor agregado, carros e esse processo todo aí, toda essa indústria. Já países como o Brasil, muitos países da África, que têm esse potencial natural do agronegócio, então eles têm um potencial muito maior do que a Alemanha para a construção de biodigestores. No entanto, devido ao investimento em educação, em ciência, tecnologia e inovação que a Alemanha faz constantemente, inclusive no momento, agora em 2016, está em 3% do PIB investido em ciência, em desenvolvimento de coisas, de produtos com valor agregado. Então é o país que mais investe, porque reconhece que apesar de ter naturalmente um baixo potencial quando comparado a outros países, como o Brasil, países mais tropicais, ele reconhece o grande potencial que tem nessa área de biodigestores. Então, se é assim na Alemanha, imagine no Brasil, em Angola, em Moçambique, em vários outros países, na América do Sul inteira e na Ásia, enfim, uma série de outros países que tem um potencial maior. Um outro detalhe é que a Alemanha tem inverno, tá, pessoal? Então, no inverno você não consegue desenvolver a agricultura. Aí fica complicado. Então, eles, dentro das limitações dos alemães, eles conseguem fazer grandes coisas. E a ideia é a gente pegar essas grandes coisas que se fazem em países com limitações naturais e colocar em países onde essas limitações naturais são poucas. Tá? Essa é a grande ideia do negócio. Um exemplo bem prático disso é, por exemplo, a plantação de milho para geração de gás.
Na Alemanha você planta o milho uma vez por ano, porque depois você não dá mais para plantar, tem limitação climática. Já no Brasil se planta 2 vezes por ano. Consequentemente, se você precisa para um projeto de biodigestor na Alemanha, digamos de 600 hectares, para gerar, sei lá, 500 kW de potência elétrica, um exemplo aqui, um exemplo esporádico. Então, num país que você planta 2 vezes, teoricamente você precisaria de metade da área. Então, teoricamente, o projeto, só o investimento necessário em terra seria a metade. Então, o mesmo projeto, num país onde o potencial climático é maior, então o investimento é a metade. Tá? E no Brasil tem alguns lugares que você tem 2, 3 safras até. Então você tem também outros potenciais. Na Alemanha tem que crescer rápido e desenvolver rápido. No Brasil não precisa isso. Você pode pegar aquela cana energética, tem vários outros tipos de substratos que teoricamente você poderia usar para isso, e quem sabe com a geração de muito mais gás do que o que se faz na Alemanha. Apesar disso, hoje na Alemanha tem mais de 8.000 biodigestores, e no Brasil tem, se não me engano, 2 biodigestores automatizados ou semi-automatizados. Não conheço, infelizmente não conheço muito bem, não fui lá ainda para ver. Tá? Todos os dois estão na região sul do Brasil. Bom, é preciso que você entenda o seguinte: para que você tire o seu empreendimento do papel, aquele biodigestor que está lá, que é com aquele potencial lá do mercado, né, com todas as vantagens que você sabe que tem, é preciso que você pesquise, que você invista em pesquisa, em ciência. E aí é o maior obstáculo que nós temos hoje na grande parte desses países aí que tem pouco projeto. E aí você vai entender a diferença de Alemanha e outros países. Tá? A Alemanha não tem pena, ela sabe que tem que investir em pesquisa, tem que investir no estudo de viabilidade, tem que investir num plano de negócio para saber se aquilo ali faz sentido. Tá? Os outros países, eles tentam economizar esse recurso, o estudo de viabilidade. Digamos que tem um custo aí de 50 mil euros. Tá? O brasileiro, o angolano, muitos outros países, eu não estou falando aqui só alguns exemplos, sabe? Nem todo mundo é assim. Mas ele procura economizar. E aí o que ele faz? Ele faz um investimento de mais de 5 milhões de euros sem ter feito planejamento antes, para economizar 50 mil euros. Aí o que acontece? Prejuízo. Essa é a diferença do alemão. Ele primeiro faz uma série de estudos e levantamentos, e só depois de identificar a melhor forma de se ganhar dinheiro com aquilo, aí sim é que vem os milhões. Se aquela parte inicial não der certo, já mostrar que aquilo ali não vai dar muito bom, aí ele não investe. Aí aqueles milhões ele deixa para investir em outro. Então pega um pouquinho daquele dinheiro e investe em estudo de viabilidade. No caso dos biodigestores, isso é essencial. E eu vou explicar para você. Então, você já viu que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu preciso explicar isso detalhadamente, porque esse tipo de explicação eu tenho que dar constantemente. Então, eu estou automatizando o processo. Só preciso mandar o link para que as pessoas entendam como é que isso funciona. Projeto de biodigestor envolve biotecnologia. E aqui a gente está falando de bactérias. Os nossos principais funcionários de um biodigestor são bactérias. Aí muita gente diz assim, um argumento que eu escuto muitas vezes: aqui não vai precisar de manter a temperatura constante, porque aqui já é quente, na Alemanha é frio, então aqui, como sendo quente, não vai precisar. Isso, pessoal, está errado. Tá? Porque você tem bactéria. Sabe qual é o tamanho de bactéria? Desse tamanhozinho assim, ó. Vou botar bem aqui. Tá vendo? Pois é. É menor do que isso. Tá? Porque é uma coisa que a gente só vê em microscópio mesmo. É bem pequenininho. É um ser vivo bem pequenininho. Que se você mudar 2 graus Celsius de temperatura, ele morre. E esse é o seu principal soldado. E 2 graus Celsius de temperatura você fatalmente vai ter em qualquer região do mundo, mesmo no deserto, no lugar mais quente do mundo. De dia é uma temperatura, de madrugada é outra. Se você não automatizar o sistema, ela vai morrer. E aí o que acontece? Você continua lá com um grupo de bactérias, algumas sobrevivem, outras não. Então ela está lá dentro. Morreu uma parte, outra não. O sistema vai tentar encontrar o seu equilíbrio em um outro ponto, em uma outra temperatura. Vai tentar se equilibrar e vai desenvolver novamente a colônia de bactérias necessárias para fazer a digestão. Afinal, é biodigestão. Então, elas que fazem, não é uma máquina, é elas. Quando ela conseguir, aí a temperatura muda de novo. Aí morre outro tanto de bactéria, fica outro tanto. Então, o sistema nunca vai ser 100% eficiente, porque você não tem
um controle de temperatura. Você não estabiliza para que haja ali naquele ponto um equilíbrio químico, um equilíbrio bioquímico. O seu sistema sempre vai estar correndo atrás, porque as condições de meio não são constantes. E o equilíbrio químico ele precisa de condições constantes. E aí eu falei só de temperatura, mas o mesmo pensamento você vai repetir para pH, né, para a acidez do substrato, para a homogeneidade, para uma série de outras coisas. Bactérias também precisam se alimentar, tem a sua dieta própria. Então, se você colocar só um tipo de substrato, talvez você tenha que complementar com outro substrato para desenvolver essa colônia de bactérias direito. Então, é um processo complicado. E tudo isso varia em função do substrato em questão, ou seja, da matéria orgânica que você tem. Portanto, se você tem dejeto suíno, isso é um determinado grupo de bactérias que se desenvolve ali melhor, então você tem uma eficiência num ponto. Aí se você tem dejetos bovinos, já muda um pouco mais. Aí você tem resíduo da ceasa, opa, já muda mais. Resíduo da ceasa, o que eu vou fazer? Vou misturar com aquilo e vou procurar eficiência, um grau de equilíbrio aí que vai gerar uma quantidade de biogás tal que viabilize economicamente o projeto. Tá? Então, eu dei uma pequena noção do que é ciência da biotecnologia para você que entenda que é preciso estudar muitos parâmetros. Muitos parâmetros. Você precisa de um profissional especializado nisso que possa analisar todos esses parâmetros. E no final, lhe dar um plano de negócio, um estudo de viabilidade que vai ter ali a análise dos substratos, o potencial de geração de biogás e a partir disso, a viabilidade técnica, que tipo de tecnologia eu vou precisar para aquilo ali. Tá? Biodigestor não é só uma coisa. Então, é que nem seres vivos, né? Organismos. Né? Você tem um boi, você tem um porco. Então, são sistemas diferentes. Todos dois fazem digestão, mas funcionam de maneira diferente. O sistema de digestão do bovino permite que ele coma um determinado tipo de coisa. E o sistema do suíno permite que ele coma outro tipo de coisa. É como se fossem duas tecnologias diferentes. Tá? E ciências naturais você imita isso. Né? Então, você precisa analisar o substrato para dizer qual a quantidade de geração de energia, qual a eficiência do processo. Então, apesar de ser dois sistemas digestivos, você tem duas tecnologias diferentes. Por fora, parece normal. Se alimentou, tem dejeto. Mas lá dentro, é diferente. Então, a viabilidade técnica vem da análise desse tipo de coisa. E a viabilidade econômica vem da identificação da tecnologia e quanto eu preciso para investir nisso. Então, fatalmente, você já vai chegar à seguinte conclusão. Bom, vou investir num plano de negócio, num estudo de viabilidade, né, e isso tem um custo, e muitas vezes o custo desse, já vou dar notícia para vocês, é impactante. Tá? O custo de investimento nesse plano de negócio, às vezes, é o mesmo custo da implantação de um projeto de biodigestor de lona. Esse que tem muito no Brasil e outros países, na África também tem. Tá? Aí você fala, mas só o custo de plano de negócio é o mesmo preço do biodigestor de lona? Meu Deus do céu! Só tem uma diferença. O plano de negócio, né, vamos começar pelo outro. O biodigestor de lona não tem uma produção constante de gás, justamente porque as condições de meio dele não são constantes. Então não é possível ter produção constante de biogás se as condições de meio não são constantes. Tá? É um biodigestor, também faz biodigestão, mas as condições de meio não são constantes. Isso não sou eu que estou dizendo. Você vai lá e você vê se tem controle de temperatura, se tem controle, se tem algum controle. Não tem controle. Nem de entrada do substrato, normalmente não tem controle. Tá? Então, se não tem controle, não tem constância nas condições de meio e, consequentemente, já que não há essa constância, não há também como você garantir que a produção de gás vai ser constante. Pelo contrário, a tendência é ser bem variável. Tá? Se é assim, você não tem como garantir renda. Como é que, se eu ganho dinheiro com a venda do biogás, com a venda da energia, como é que eu vou garantir que eu vou ganhar tanto no mês se o meu processo não é constante? Complicado, né? Então, pense dessa forma. Já um plano de negócio para um biodigestor que produz constantemente, que identificou um modelo de negócio que normalmente no Brasil e em outros países da África também tem uma taxa de retorno aí de 3 anos, 2, 3, 4 anos, tá? Esse é um processo constante.
E aí vem o grande detalhe. Se você tem um projeto e você chama um investidor para investir num processo que não é constante, portanto, não tem como você garantir no papel o retorno econômico disso, você vai ter mais dificuldade de arranjar um investidor, ou um banco, ou sei lá, do que um projeto que você diga, não, esse aqui é a tecnologia muito boa e tem garantia de retorno. Tá? Porque eu vou fechar um contrato em que eu me comprometo a vender tantos metros cúbicos de biogás por mês. Então, se eu me comprometo, vou fechar o contrato em cima disso, vou ter uma renda garantida por mês de tantos mil, milhões, sei lá. Tá? No processo de biodigestor de lona, você não consegue fechar esse tipo de contrato. E se não fecha, ou seja, não tem garantia de retorno, a gente entra no terceiro ponto desse vídeo, que é os investidores, que são os investidores, os bancos, né? As instituições. Ele só te empresta dinheiro, ele só investe no teu projeto se ele tiver garantia de retorno. Essa é uma das coisas que ele pede. Tá? E por incrível que pareça, não é o valor do projeto, não interessa. Imagine, não interessa. Você pode até ficar chocado, mas não interessa. Isso quanto vale o projeto? R$ 1.000, R$ 1 milhão ou R$ 1 bilhão ou de euros? 1 bilhão de euros? Ah, é 1 bilhão de euros? Beleza. Eu não tenho tudo, mas o meu amigo tem. Pô, a gente vai investir desde que a taxa de retorno seja interessante. E a taxa de retorno, para você garantir uma taxa de retorno, você precisa de uma renda constante no mês. Biodigestor de lona não vai te dar essa renda. É só biodigestor automatizado. Você precisa investir em tecnologia. Então, se tem renda constante mensal, você tem taxa de retorno fixa por contrato. Tá? E daí você chega no investidor e diz, olha, você vai investir tanto, vai ganhar tanto, a taxa de retorno é tanto. Aí você tem. Tá, eu publiquei agora há pouco, hoje é 18 de janeiro, publiquei agora há pouco um link com fundos de investimento, né, de 25 bilhões de dólares que estão buscando projetos. Aí você pensa o seguinte, qual é a tarefa de um investidor? O que o investidor se preocupa em fazer? Ele já tem os seus investimentos, mas ele é investidor, ou seja, ele busca novos investimentos. E a análise desses novos investimentos é sempre a mesma. Quanto eu invisto? Quanto eu ganho? Qual a taxa de retorno? Quais são as garantias? Normalmente, a conversa com o investidor é de 2 a 5 minutos. Normalmente. O investidor já tem um faro. Se ele vê que tem fundamento, ele sim. E se não, é não. Acabou a conversa. Sabe, eu converso com esses investidores, é muito simples, é muito menos complicado do que você imagina. A gente não precisa esclarecer detalhes de tecnologia, nada. Se tem contratos para isso. Quem é que está envolvido? Quem são os parceiros? Ah, é gente grande, empresa grande, assim assado, tem produção industrial constante. Beleza, então ó, não conversa muito não, sabe? Você precisa dizer para ele quanto vai investir, qual a taxa de retorno, né? Quanto ele vai ganhar nisso, claro, e quais são as garantias. Tá? E a garantia se faz por contrato. E o contrato só se faz com produção constante. Então, pense dessa forma quando você for investir no seu projeto. Às vezes você tem um projeto que tem um potencial bom, mas se tentar ir pelo caminho da economia de recursos, não quiser investir, por exemplo, num plano de negócio, uma coisa séria, contratado por um profissional reconhecido, né, aí você tem problema. E aí eu vou mais um pouco além para vocês, e já está acabando o vídeo, é dizer o seguinte, se você tem projeto, né, aí é muito fácil para a gente procurar investidores para isso, fundos de investimento, investidores, instituições financeiras, várias formas de se ganhar dinheiro, só que você tem que ter o projeto. Aí você pergunta, bom, mas como eu faço o projeto? Aí você precisa de recursos, porque você precisa contratar um profissional qualificado. Inclusive, nós também fazemos esse serviço de elaboração de estudo de viabilidade, pré-projeto, plano de negócio, projeto, qualquer coisa. Né? Só que aí tem que ter uma remuneração. Isso é lógico, a gente tem que se dedicar a isso para poder levantar dados. Muito provavelmente tem que viajar ao local e conhecer as condições de contorno do projeto. Às vezes a pessoa está lá, mas ela não sabe que determinado material pode ser usado como substrato, não sabe que pode modificar o modelo de negócio, em vez de fazer energia no local, canaliza o biogás, ou faz biometano, leva para um outro local para ser convertido em energia elétrica. Tem uma série de possibilidades. Então é preciso que a gente vá lá. Tudo isso tem custo. Aí você precisa investir nesse processo. Depois de pronto, aí sim você tem um projeto na mão
E com isso é bem mais fácil buscar investidores, tá? Vale lembrar que é o seguinte, da mesma forma que tem gente que busca investidor, tem investidor, aliás, projetos que buscam investimentos, tem investimentos que buscam projetos. As duas coisas existem simultaneamente, tá? Só que quem busca projeto não quer perder tempo com tipo assim, não, vai dar certo, pode investir que vai dar certo. Não, é preciso ter um negócio sério, que você tem 2 minutos para explicar. 2 minutos você tem para explicar a viabilidade de um projeto. Tá? E não muito tempo. Esse pessoal que tem muito dinheiro, imagine se você tivesse muito dinheiro. Aparece um camarada na sua frente falando, olha, não pode acreditar que eu conheço o fulano, que conhece Tetrano, e aí o fulano disse que dá certo sim. Ninguém quer perder tempo com isso, minha gente. O mundo globalizado, a economia mundial é muito dinâmica, é muito rápido o processo. Então você tem que chegar, só pode chegar com grandes investidores com um projeto todo detalhado, sabe? Qualquer pergunta que ele fizer, você tem que falar lá na hora. Ele vai confirmar para você e depois os detalhamentos você vai falar com o advogado dele, com os engenheiros dele, mas é preciso que ele aprove primeiro. Ele aprovou primeiro, em 2 minutos, aí o resto você faz com a equipe. Só que em 2 minutos você tem que responder tudo e convencer o cara. Então isso só vem com investimento em plano de negócio, em estudo de viabilidade. Tá? Para encerrar aqui é o seguinte, o seu grande desafio que tem o projeto é entender, poxa, como eu vou ter recursos para contratar um bom profissional para fazer essa análise. Então, olha, uma das coisas que eu publiquei já esse ano de 2016 é a chamada universal. Todos os links dessas coisas que eu estou falando aqui eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui. Então a chamada universal, que foi lançada aí pelo governo federal, permite que você invista em coisas como essa. Tá? Porque tudo são estudos, pesquisas que você tem que fazer, análise de substrato, um monte de coisa. E isso precisa de recurso. Então você tem na chamada universal que foi lançada aí através do lançamento do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, pela presidente Dilma. Então, isso foi lançado agora em janeiro, 14 de janeiro foi feito isso, até o dia 26 de fevereiro de 2016, você tem tempo para apresentar o seu projeto e, quem sabe, ter recursos para fazer o seu estudo de pesquisa. Né? Então, aconselho você dar uma olhada nisso. Se não, aconselho você realmente dar uma pensada, uma analisada, investir nesse estudo de viabilidade, porque depois disso você pode ganhar muito mais dinheiro quando o investidor se interessar pelo seu projeto. Tá? Não precisa que você tenha o dinheiro para investir no projeto, muitas vezes. Se você tem, beleza, melhor. Mas se você não tem, não precisa isso para que o seu projeto dê certo. Tá? Consequentemente, você não vai ser dono sozinho do projeto. Lógico, se entra um outro investidor, então o investidor vai investir desde que ele também, bom, depende da negociação aí, né? Mas não precisa que você tenha o recurso total. E a última coisa que eu vou falar para você é esqueça a ideia de que projeto caro não é bom. Não existe isso. Projeto caro, às vezes, é muito melhor de se investir, tá? Do que você comprar uma mercearia lá, um boteco que vende cachaça. Sei lá, é melhor você comprar uma rede de supermercado que tem tudo automatizado, tudo funcionando direitinho, do que um boteco que não vai lhe dar dinheiro porque não tem gestão, não tem nada funciona. Tá? Então, projeto caro. Projeto não é nem caro, é projeto que você acredita na eficiência dele, na eficiência, que tem uma gestão, que tem toda uma tecnologia, e isso é muito mais atrativo para investidores do que projetos baratos. O nome já diz, é barato. O negócio é barato, não funciona muito bem. Tá? Então, se concentre nisso. Eu acho que 2016 é um ano de grandes possibilidades. Mercado em crise, país em crise, isso é um sinal bom para empreendimentos ligados à inovação. Quem se mantém constante em momentos de crise corre um grande risco de quebrar. E quem investe em inovação em momentos de crise corre um grande risco de ganhar muito dinheiro. Pense nisso. Meu abraço para vocês. Se quiser saber mais sobre negócios sustentáveis, fique de olho no nosso canal aí do YouTube, Energia e Meio Ambiente, ou fique de olho também nos nossos portais, Portal Resíduos Sólidos, Portal do Biogás e outros portais que nós temos aí. Um grande abraço e até a próxima.